Então, pessoal, agora voltando aqui nesse novo bloco sobre sensibilidade dentinária, aquela dorzinha que muitas pessoas sentem, aqui a professora falou no bloco anterior, 33% das pessoas têm sensibilidade dentinária, então você, cirurgião dentista, é importante estar sempre atento aí ao que é a sensibilidade dentinária e como tratar. E para isso, a professora Cecília está aqui conosco para nos explicar agora o que há de novo, o que há no mercado, o que funciona sobre tratamento. Mas antes, professora, da gente falar sobre tratamento, eu queria saber, existe alguma possibilidade da gente fazer algum tipo de prevenção a esse tipo de sensibilidade dentinária? Bom, de maneira geral, todas as pessoas elas vão ter um desgaste fisiológico dos dentes. Então, à medida que você envelhece, você vai ter dentina exposta. Mas como a gente já abordou anteriormente, à medida que você envelhece, você também tem menos sensibilidade dentinária. O que é negativo é quando você tem um desgaste patológico, que ele ultrapassa esse limite, né, do que é normal. E com isso, você pode ter essa dor. Então, nesse sentido, a gente tem diferentes causas. E a prevenção, ela se baseia muito em você remover a causa. Então, se a pessoa, por exemplo, tem uma escovação que seja realizada de forma com muita carga, uma escovação excessiva, óbvio que enquanto você não remover esse hábito, os tratamentos não vão surtir efeito. Se a pessoa tem doença do refluxo gastroesofágico, ela tem a presença de ácido na boca, qualquer tratamento que você vai fazer e não tratar essa patologia de base, não vai surtir efeito. Então, é muito importante que a gente pense em prevenção, no sentido de identificar a causa e tentar eliminá-la ou, no mínimo, tentar reduzir o efeito dessa causa, para que você consiga ter realmente aí um controle, um manejo mais eficaz aí da dor que o paciente sente. Tá. E uma vez instalada essa sensibilidade dentinária, quais são os tratamentos que a gente pode usar para esse paciente? No mercado existe uma gama enorme de materiais disponíveis, tanto para Para o paciente o mesmo, né? paciente quanto aí para o profissional. Só que, embora tenha esse monte de produtos, todos eles se baseiam em dois mecanismos de ação, simplesmente. Ou eles modificam a resposta, né, da terminação nervosa, que está envolvida lá na sensação de dor, ou então você tem um processo que é de tampar, de ocluir os túbulos dentinários. Então, nós temos nessas categorias diferentes produtos. Então, cremes dentais, eles podem tanto inibir aí a resposta neural, quanto obstruir os túbulos dentinários. Então, todos os dentifrícios que contenham sais de potássio, eles agem na terminação nervosa. E a maioria, né, e que não possui esse sal na composição, age obliterando os túbulos dentinários. E esses cremes dentais, eles têm uma posição de destaque. Por quê? Porque é a primeira alternativa às quais as pessoas recorrem. Aproximadamente 40% das pessoas recorrem a esse recurso, ou então ele é indicado pelo profissional. Só que nem sempre funciona. O problema hoje não é você conseguir inibir, né, a resposta neural, ou então você obliterar os túbulos dentinários, principalmente obliterar os túbulos. O problema é você conseguir manter esses túbulos obliterados. Por quê? Porque você usa o creme dental, por exemplo, faz, né, tem depósitos ali na superfície que tampa esses túbulos que se comunicam com a polpa e geram a dor, só que depois você escova o dente, depois você toma um suco ácido, então isso é removido da superfície. Além dos cremes dentais, tem bochechos, né, que o paciente pode recorrer. Tem também produtos de uso profissional, e são vários, e que também despertam aí muitas dúvidas em relação à sua eficácia e segurança. Mas é sempre fazendo isso, obliterando os túbulos ou inibindo a resposta neural. E tanto o creme dental como o bochecho? Sim. Só que depende da composição. Tá. Nós temos bochechos que vão
também só obliterar, mas também nós temos bochechos que podem ter potássio, sais de potássio, e eles vão causar essa inibição da resposta neural. E existe alguma evidência científica do qual é mais eficaz ou não? Sim, dentro né, dos cremes dentais, existem vários trabalhos de evidência clínica, né, com revisões sistemáticas, inclusive, e a gente tem alguns que despontam como aqueles que são eficazes. Por exemplo, aqueles à base de arginina com carbonato de cálcio. Vários e vários trabalhos apontam para a sua eficácia. Assim como tem outros à base de fosfossilicato de cálcio e sódio, né, de cloreto de estrôncio, de acetato de estrôncio, Mas que também todos tem esses evidências. obliteram os túbulos. Todos esses obliteram os túbulos. Tá. E você, então, quando você tem a sensibilidade dentinária, esse paciente é indicado a usar esse tipo de produto para sempre? Então, em uma primeira linha para manejo da hipersensibilidade dentinária, você recorre àquilo que é mais acessível, mais barato, e realmente tem evidência de que funciona. Vai funcionar para 100% das pessoas? Não. Por isso se tem uma linha do que é menos invasivo, mais barato, para aquilo que é mais invasivo, e você vai lançando uma à medida que o anterior falhou. Claro. Mas os cremes dentais, eles agem, né, durante o seu uso. Porque, como eu disse, ele não tem a dificuldade de obliterar os túbulos, por exemplo. A dificuldade é em manter fechado. E para manter fechado, você tem que fazer uso contínuo. E também, se você ficar, como você disse, às vezes você escova os dentes, aí você vai lá e come alguma coisinha, bebe um refrigerante, alguma coisa, e você está lavando, entre aspas, isso esses sais que obliteraram. Você remove esses depósitos, né? Pela ação do ácido, pela escovação também há remoção. E aí, não dando certo somente esse tipo de uso, qual seria o próximo passo que o profissional poderia usar para esse paciente com sensibilidade? Então, de uso doméstico, o dentifrício, o creme dental seria a primeira escolha. Pode se associar, mas também a eficácia é muito baixa, soluções para bochecho. E aí a gente termina com o arsenal que estaria disponível para o paciente. Num segundo momento, se falharam essas primeiras estratégias, entramos em aspectos de tratamento associados à aplicação pelo profissional. E aí a gente tem diferentes estratégias. Por exemplo, o uso né, de géis fluoretados, que são melhores do que os bochechos, porque são mais concentrados, obliteram melhor, mas mesmo assim não são tão eficazes. Temos os vernizes, temos aí outros tratamentos que são também aplicados em forma de gel, como oxalato. Podemos recorrer ao laser, ao tratamento restaurador, né, passando aí nesse meio pelo adesivo também. Então, são várias as estratégias, mas, de novo, dentro de uma linha crescente do menos para o mais invasivo. Tá. E na hora que o cirurgião dentista ele for escolher um desses que você citou agora, ele tem que analisar o caso para ver o que é melhor. Ou existe uma, entre aspas, uma regrinha, não? Começa com o fluoreto, depois com esse... Então, existe, né, vamos chamar de regrinha, que seria, vamos tentar o dentifrício, né, que é uma medida acessível ali. Mas, num segundo momento, e com evidências bastante importantes, né, se você tem que passar para o tratamento profissional, seria com o uso, por exemplo, de verniz fluoretado. Então, você tem alta eficácia com isso. Mas você pode também lançar mão de outras estratégias. Porém, algumas delas, você começa a ter que preparar o dente, remover tecido, ou então você não tem um resultado tão promissor. Procedimentos restauradores, eles são bastante críticos. Imagina você ter uma lesão que o paciente relata hipersensibilidade dentinária, na região bem próxima do tecido gengival. É um desafio conseguir reabilitar essa área. Essas restaurações, elas falham de uma maneira bastante comum na clínica. Então, se você puder evitar essa colocação de restaurações, conseguindo tratar de maneira muito, que pode ser tão eficaz ou mais eficaz até que uma restauração, melhor. Só que, infelizmente, a literatura recentemente mostra que ao invés de fazer essas tentativas prévias, o dentista já vai direto, muitas vezes, para o tratamento restaurador. E aí o paciente entra num ciclo que a gente chama restaurador repetitivo. Porque a restauração falha, você faz outra, falha, você faz outra, e isso vai aumentando aí o tamanho da sua restauração. Claro. E as cirurgias de recobrimento radicular e restaurações, elas também
funcionam? Ou elas também são indicadas, né, na verdade? Então, dentro desse raciocínio de estratégias, a gente tem, né, o recobrimento radicular e também a restauração como alternativas que, igualzinho aos outros métodos, o que ela vai fazer, né, dentre alguns métodos? Ela vai tampar fisicamente a dentina que está exposta à cavidade bucal. Por isso que você tem aí uma redução, né, ou então desaparecimento da sensibilidade dentinária. Porém, como eu alertei anteriormente, são situações específicas de indicação. Você não pode, né, ou não deveria passar de uma estratégia, né, que seria doméstica já talvez para uma restauração. Valeria a pena tentar outras estratégias que não seriam aí invasivas, que seriam aí, inclusive, resolutivas, sem você ter que fazer um tratamento que seria mais oneroso e mais invasivo. Bacana. E para a gente fechar esse último bloco aqui, você tem uma pesquisa científica mais nessa área. Você podia contar para a gente o que você está vendo no seu trabalho? Bom, clinicamente, em algumas circunstâncias, você ouve relatos de que o paciente tinha uma lesão de desgaste nos dentes, tem hipersensibilidade ou já teve hipersensibilidade, só que o que acontece? Esse dente não tem nenhuma lesão de cárie, não tem nada de trinca, nada, absolutamente nada. E ele evolui para uma pulpite, para uma necrose pulpar. E isso despertou a atenção, né, do nosso grupo de pesquisa em função de entender se, em função da exposição da dentina e dessa comunicação com o meio bucal e, portanto, com bactérias, com fluidos, se você teria inflamação no nível pulpar. Então, a gente começou fazendo um trabalho que olhou de uma maneira mais global o processo inflamatório. Esse método ele não foi requintado bastante para a gente detectar esse tipo de processo inflamatório na polpa, mas aí a gente evoluiu dentro dessa metodologia e fomos estudar mediadores inflamatórios dentro da polpa, né, no modelo animal. E aí foi comprovado que a gente tem realmente um processo inflamatório associado com a exposição da raiz e com a ocorrência concomitante de sensibilidade, né, nessa circunstância. Então aqui abriu-se uma nova explicação aí para a gente entender melhor a hipersensibilidade. Então, não só a movimentação do fluido, que faz aí a ativação de fibras nervosas, dos odontoblastos. Que dá aquela dorzinha, o choquinho. Exato. Mas também você tem alterações que podem tornar esse processo crônico, porque você tem aí uma inflamação, né, lançamento de mediadores inflamatórios no nível pulpar, e que podem levar aí à necessidade do dente ter o tratamento endodôntico, explicando essa observação clínica. Então, quer dizer, aquela repetição da dorzinha que a gente sente, do choque ali, da sensibilidade por causa dessa abertura dos canalículos, provoca uma reação da polpa com mediadores inflamatórios que pode levar à necrose pulpar. Isso, ao longo do tempo. Então, pessoal, veja só a importância da gente entender o que é a sensibilidade dentinária, como prevenir e como fazer um tratamento dessa sensibilidade, né, junto com esses produtos caseiros ou o cirurgião dentista intervindo para que nós possamos, então, evitar a chegada de um tratamento endodôntico daquele dente que foi acometido. Professora, muito obrigado por essa conversa muito esclarecedora aqui sobre sensibilidade dentinária. Queria agradecer demais. Eu que agradeço a oportunidade. E, pessoal, então, espero que tenham gostado aí do nosso tema de hoje, da sensibilidade dentinária, o que é, como prevenir e como eventualmente tratar. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal do YouTube e lembre-se que o nosso áudio também está lá no Spotify, tá bom? Muito obrigado!